A luta entre carne e espírito é um tema central na teologia cristã, especialmente nas cartas de Paulo. Ele descreve essa batalha de forma vívida em Romanos 7,19. Pois o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Essa luta interna reflete o conflito humano universal entre os desejos imediatos e os valores mais elevados, entre impulsos egoístas e aspirações altruístas. Curiosamente, essa dinâmica também é um tema recorrente na psicologia. Processos como o autoconhecimento e a resiliência são fundamentais para lidar com conflitos internos e encontrar equilíbrio. Neste vídeo, exploraremos como os ensinamentos religiosos e as ferramentas psicológicas se complementam para ajudar o ser humano a navegar por essa batalha contínua. A luta entre carne e espírito. O enfoque religioso. O que é a carne? Biblicamente, carne representa os desejos humanos desordenados, que se concentram no prazer imediato, na autossatisfação e na desconexão de Deus. Paulo não demoniza o corpo em si, mas enfatiza que a carne simboliza uma especificação para o pecado, para aquilo que nos distancia do propósito divino. O que é o espírito? O espírito, por outro lado, representa a parte do ser humano que está em comunhão com Deus, buscando virtudes como amor, paciência, segurança e autocontrole. Gálatas 5, 22, 23. Viver pelo Espírito significa alinhar a mente e o coração com os valores do reino de Deus, superando os impulsos desordenados. A natureza do conflito. Essa luta interna é descrita como uma batalha contínua, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Gálatas 5:17. Essa tensão não é apenas espiritual, mas profundamente psicológica, refletindo os dilemas enfrentados por todos os seres humanos. Os conflitos internos em psicologia. Na psicologia, o conflito interno é entendido como a tensão entre diferentes partes da mente, frequentemente dividida em impulsos e desejos imediatos, ligados ao prazer e à satisfação momentânea, paralelo ao conceito de carne. Valores e objetivos superiores, conectados ao propósito, à moralidade e à autorrealização, paralelo ao conceito de espírito. Freud e a estrutura da mente. Freud descreveu o conflito interno em termos de ID, desejos primitivos, ego, razão, e superego, consciência moral. Esse modelo é semelhante à luta entre carne e espírito, onde o ego busca mediar os impulsos do id com os critérios éticos do superego. Autoconhecimento, a chave para resolver conflitos. A psicologia enfatiza que o primeiro passo para lidar com conflitos internos é a consciência de si mesmo. Entender os próprios desejos, medos e motivações permite identificar os padrões que levam à sabotagem ou à desconexão intencional. No contexto cristão, isso corresponde ao exame de consciência, uma prática espiritual que ajuda o crente a reconhecer suas fraquezas e buscar alinhamento com Deus. Resiliência, persistir na luta. Resiliência é a capacidade de enfrentar adversidades e continuar avançando. Psicologicamente, envolve estratégias como reestruturação cognitiva, regulação emocional e aprendizado com os erros. No contexto espiritual, a resiliência é fortalecida pela fé, pela oração e pela confiança no Espírito Santo, que atua como conselheiro e fonte de força em meio às dificuldades. A integração entre psicologia e religião. Identificação de padrões de comportamento. Assim como a psicologia utiliza ferramentas como terapia cognitivo-comportamental para identificar pensamentos e comportamentos importantes, a espiritualidade cristã oferece a Bíblia como um espelho para refletir sobre atitudes desalinhadas com os valores de Deus. Exemplo prático. Substitua pensamentos como sou incapaz por afirmações bíblicas como tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Armaduras espirituais e estratégias psicológicas. Em Efésios 6, 10-18, Paulo descreve a armadura de Deus como uma proteção contra forças espirituais e internas. Essa metáfora pode ser aplicada às práticas psicológicas, como criar sistemas de suporte emocional,
hábitos saudáveis e autocompaixão. Transformação progressiva. A psicologia afirma que a mudança é um processo, não um evento, e o mesmo vale para o crescimento espiritual. Paulo descreve isso como sendo transformados de glória em glória, segundo Coríntios 3,18, enfatizando que o aperfeiçoamento é gradual e contínuo. Vencendo a luta. Práticas integradas. Diálogo interno. Reconhecer a luta interna e aprender a conversar consigo mesmo de forma compassiva e honesta é um passo essencial. Isso ajuda a alinhar a mente com os valores espirituais e psicológicos. Oração e meditação. A oração não apenas conecta o indivíduo a Deus, mas também acalma a mente e reduz a ansiedade. Práticas de meditação cristã podem ser combinadas com técnicas psicológicas para aumentar a clareza e o equilíbrio emocional. Apoio comunitário. Tanto a psicologia quanto a religião reconhecem a importância do suporte social. A Igreja, como corpo de Cristo, deve ser um espaço de acolhimento e encorajamento para aqueles que enfrentam suas lutas internas. Conclusão: a harmonia entre carne e espírito. A luta entre carne e espírito não é um sinal de falha, mas uma parte essencial da experiência humana. Ela nos lembra que estamos em constante processo de crescimento e transformação. Ao integrar os ensinamentos religiosos sobre a luta interna com as ferramentas psicológicas para autoconhecimento e resiliência, encontre um caminho mais completo para lidar com nossos conflitos. A vitória não está em aniquilar a carne ou ignorar o espírito, mas em encontrar um equilíbrio que nos permita viver de forma íntegra, conectado ao propósito divino e à nossa humanidade. A luta, quando encarada com fé e sabedoria, torna-se um instrumento poderoso para nos levar à maturidade espiritual e emocional.